Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, na verdade esse vídeo é para contar para vocês a minha experiência de internação aqui na Itália com 35 semanas. Para quem não sabe, eu coloquei lá no Facebook que eu fui internada porque eu fui para a consulta do 8º mês, isso, a consulta do 8º mês, onde eu já estava esperando que a ginecologista ia me passar a entrevista com o anestesista, né, porque eu gostaria de fazer o parto, se o parto for normal, eu gostaria de fazer com epidural ou peridural. Tem gente que chama de epidural, tem gente que chama de peridural, mas eu li que os dois nomes estão certos. Aí eu cheguei então na consulta do 8º mês, pedi para ver o rostinho da Melissa, ela me pesou, deu tudo certo. Gente, então o meu peso aumentou mais um pouquinho. No dia da consulta eu estava com 75 quilos, então eu já tinha aumentado 11 quilos. E agora, atualmente, eu tô com 77 quilos, então eu já aumentei 13 quilos desde o começo da gravidez. E agora eu tô na semana 37. E eu pedi até pra ver o rostinho da Melissa durante a consulta, ela me mostrou tal. Não dá pra ver muita coisa, né? Porque com a ultrassom normal é difícil você conseguir ver muito claramente assim. Mas alguma coisinha deu pra ver, muito fofa. E aí depois ela foi fazer o controle do líquido amniótico. Quando ela foi fazer o controle do líquido amniótico, ela verificou que o líquido estava muito baixo. Eu acredito que porque ultimamente aqui tá fazendo um calor tremendo. Tá bem calor mesmo, e eu suo muito, então assim, eu bebia normalmente 2 litros de água por dia, e pra mim isso era suficiente, né? Mas evidentemente não estava sendo suficiente. Ela falou assim, vai fazer um exame tococardiográfico, que é, pra quem não sabe, é aquele exame onde eles colocam um elástico na sua barriga com dois negocinhos redondos que parecem 2 eletrodos, não sei se chama assim mesmo. Aquilo ali serve para monitorar os batimentos do bebê e ver se você está tendo contrações, né? E tá, e eu fui fazer então esse exame e ela falou, vai, porque é urgente, o seu líquido tá muito baixo. Então eu já tava no hospital mesmo, porque a minha ginecologista me atende no hospital. Na sala da frente ela já me levou e eu fiz na hora. Então aí eu fui fazer esse exame, o resultado do exame deu ok. A obstétrica, que na verdade seria a parteira, que é quem faz esse tipo de exame, olhou o exame lá na hora pra mim, falou, aparentemente tá tudo ok, só que agora você tem que levar o exame pra sua ginecologista, porque como o líquido tava baixo, eles vão decidir então se eles te internam ou se eles te mandam para casa. Então eu fui procurar minha ginecologista, ela não estava mais no hospital, ela já tinha ido embora, porque o exame dura um tempinho, eles têm que avaliar se a Melissa se mexe e tal. Então eu tive que procurar no hospital médico, que era ginecologista de plantão. E aí, quando ele viu o valor do líquido, ele falou que eu ficaria internada. Aí na hora foi meio que um choque, assim, porque a minha ginecologista me explicou, olha, se o líquido abaixar demais, você corre o risco do bebê amassar o cordão umbilical e aí os nutrimentos não vão chegar mais para ela. E aí você teria que induzir o parto, só que assim, eu tava com 35 semanas, estava bem cedo, né? Porque em teoria eu estava no 8º mês, mais ou menos. E aí a Melissa nasceria prematura ainda, de repente, sei lá, não sei se precisaria de incubadora e tal. Aí eu fiquei então 4 dias internada depois disso, pedi pro Francisco levar as coisas pra mim. Já tinha feito inclusive o vídeo da mala da maternidade, a minha e a da Melissa, que foi ao ar agora há pouco tempo atrás, acho que antes desse vídeo. Sorte que já estava tudo pronto, então é uma ótima dica para as mamães que deixam tudo para o último momento. Então tá, a experiência da internação em si, na verdade nesses 4 dias que eu fiquei, eu entrei à tarde, foi uma terça-feira à tarde e saí numa sexta-feira de manhã. Durante a internação eles fizeram então o exame tococardiográfico mais vezes em mim, então faziam uma vez de manhã e uma vez à tarde, bem no finalzinho da tarde. E todos os exames deram ok, a Melissa não estava em sofrimento, controlaram o líquido todos os dias que eu fiquei lá, então o líquido tinha sido controlado já na terça-feira, na quarta olharam de novo, na quinta olharam de novo,
e na sexta olharam de novo. Então, depois que eu fiquei internada, eu falei, bom, e agora? O que é que eu vou fazer? Não me deram nenhuma dica de nada, assim, a princípio, né? O médico de plantão, o ginecologista, passava todos os dias de manhã, eu fui internada na parte da tarde, então no primeiro dia eu não falei com nenhum médico. E eu falei, bom, se o líquido amniótico é água, eu vou me entupir de água, vamos ver se melhora, né? Porque de repente é só uma questão de calor, de suor, eu suo muito, como eu falei pra vocês. Então eu bebi bastante água, procurei beber bastante água. Aí no segundo dia o valor do líquido já tinha aumentado para níveis aceitáveis. Mesmo assim, eles continuaram, me deixaram internada. No terceiro dia eu continuei bebendo bastante água, mas aí a ginecologista mesmo me deu a dica, falou, olha, tem que beber bastante água, pelo menos 3 litros de água. Eu acho que eu devo ter bebido do desespero, assim, de pensar que eles podiam induzir meu parto um pouco mais cedo do que seria o normal. Então eu bebi muita água mesmo, acho que eu bebi mais de 4 litros, devo ter bebido uns 6 litros. E continuei bebendo, então assim, o líquido só foi aumentando. Mas mesmo assim, eles não me liberavam. O que era uma coisa que estava me deixando muito agoniada, assim. No último dia eu já não aguentava mais, porque todo dia eu acordava com a esperança de que eu fosse voltar para casa e nunca chegava e nunca chegava. O Francesco não estava no hospital comigo, porque pelos dias de férias que ele vai ter, nós preferimos que ele fique comigo depois, quando a Melissa realmente nasceu, ou seja, quando for realmente a hora, né? Então ele ia trabalhar normalmente, depois à noite ele passava no hospital, ficava comigo umas 3 horinhas, depois ia para casa para dormir. Então a maioria do tempo eu passei sozinha no hospital. Tinha uma companheira de quarto comigo, que aliás a experiência dela serviu bastante para mim, porque na primeira noite eu acredito que ela tinha acabado de dar à luz. E ela fez uma cesariana, então eu vi que ela estava bem, no primeiro dia estava bem debilitada mesmo. E a nenê dela acordava mais ou menos a cada 1 hora, chorando. Eu não sei se ela estava com fome, se ela queria mamar, o que ela queria. Eu não consegui entender. Eu acredito que sim, ou se não fosse mamar, pelo menos ficar perto da mãe. E a mãe estava com um pouco de dificuldade, porque com cesariana ela não podia levantar, então o pai ficou com ela durante a noite, assim, achei tão muito bonitinho. O pai ia lá, pegava a neném, dava pra ela, trocou fralda. Aquilo eu achei muito fofinho. Recebi uma visita da minha amiga Carol, recebi uma visita também da minha cunhada Helena. Aliás, beijo pra vocês, meninas, se vocês estiverem me assistindo, muito obrigada pela visita. Enfim, então esses dias passaram. Na verdade, eles não me davam nenhuma resposta, não resposta, porque todo dia eu ficava esperando uma resposta, aquela agonia, né? Ai, meu Deus, e agora? Vão induzir o parto? Meu líquido aumentou, meu líquido abaixou, o que está acontecendo? E, enquanto isso, bebendo muita água, né? Mas, mesmo assim, era aquela agonia, ficar lá sozinha e pensando, meu Deus, será que amanhã eu já vai ser meu parto, já vão fazer meu parto? E aquela preocupação, lógico, né? Claro, eles não te dão nenhuma resposta assim exata, porque nem eles mesmos podem saber se o seu líquido vai aumentar, se o líquido vai abaixar, se é devido à água mesmo, ou se é devido a qualquer outro problema. Então, primeiro eu percebi que eles querem se certificar mesmo. Então, eu fiquei 4 dias internada, porque eles queriam ter certeza que quando eu saísse a situação ia estar ok. Então me monitoraram até a sexta-feira. Na sexta-feira eu já não aguentava mais, estava entediada. Falei, ai meu Deus, eu não tô aguentando mais ficar aqui nesse lugar. Porque eu acho que uma coisa é quando você vai ao hospital, que você sabe que chegou a hora e é a hora do seu parto, e aí daqui a pouco você vai estar com o seu neném nos braços, né? Outra coisa é você ficar nessa agonia, esperando e sem nenhuma notícia. Nossa, é uma coisa muito, muito ruim. Apesar que eu não posso reclamar do tratamento, porque as pessoas lá são excepcionais. Realmente, se não me falaram é porque eles não sabiam mesmo, eles precisavam dos resultados dos exames. Acredito que tem um protocolo a seguir, né? E eles não podiam desrespeitar o protocolo, tinha que fazer uma série de exames para poder verificar como estavam as coisas. Então, nesse tempo eu já aproveitei para fazer tampão, aquele tipo de exame que a médica pede no último mês. Tudo isso eu fiz no hospital. Agora eu não sei se eu terei que fazer novamente, depois eu conto para vocês.
E então quando chegou na sexta-feira, a médica me chamou. Na verdade eu percebi que eles estavam mandando para casa várias pessoas, inclusive a minha companheira de quarto foi para casa nesse dia. E aí nunca me chamavam, e também o médico na parte da manhã, a médica aliás, era uma doutora, estava super ocupada e eu via que ela passava e nunca chegava em mim, então nesse dia realmente me deu muito desespero, comecei a chorar, falei, meu Deus, vão me deixar o fim de semana inteiro aqui, eu não tô acreditando que eu vou ter que ficar nesse lugar. E aí, sabe, aí acho que parece que aconteceu um milagre de Deus, a médica me chamou. E a pessoa que veio, que era uma espécie de enfermeira, falar que a médica ia me ver, né, e ia falar sobre o meu problema, só falou, olha, se você for ali no final do corredor, a médica quer falar com você. Mas não falou se a médica ia me mandar para casa ou, então sempre naquela agonia, mais um pouquinho de espera. Aí a médica me chamou, olhou o líquido mais uma vez, o líquido tinha aumentado. Ela falou, ó, como o seu líquido aumentou mais um pouquinho e todas as vezes que a gente olhou, todos os exames que a gente fez, deu tudo ok, a neném não tá em sofrimento fetal, então a gente vai te mandar para casa. Tem que continuar bebendo muita água, e aí na semana que vem, na segunda-feira, você já vai fazer então um outro exame tococardiográfico, vou agendar para você. E daqui 15 dias então a gente faz um controle ginecológico para olhar o líquido outra vez. Então eu fiz esse exame tococardiográfico, deu tudo ok, aliás depois que passou eu já fiz 2 e finalmente pude voltar para casa sã e salva, aliviada, e deu tudo ok. Todos os exames tococardiográficos que eu fiz deram ok, os batimentos estão ok. Em alguns deu que eu estava com contração, em alguns deu que não, porque não dá pra saber, né? Tipo, é uma coisa imprevisível, é o seu corpo que decide, e junto com a neném e tudo. Mas graças a Deus agora tá tudo bem mesmo, eu estou ótima. Ontem passei numa consulta com a ginecologista, porque depois de cada exame eu mostro o exame para essa mesma ginecologista. Ela também me disse que nessa altura do campeonato, já estou com 37 semanas, então não tem mais nenhum problema. Minha ginecologista tinha pedido que eu fizesse um pouco de repouso, né? Parasse a academia, porque de repente esforço podia induzir as contrações, é um parto prematuro. Então essa ginecologista já falou que eu posso voltar a fazer caminhadas, posso voltar a me movimentar normalmente, porque agora, como eu já estou com 37 semanas, o bebê não é mais considerado prematuro, já está tudo formadinho. Então mesmo que ela decidisse nascer agora, já está tudo ok, ela já é considerada um bebê a termo, que é um bebê que nasce no tempo certo, não precisa de incubadora, não precisa de nada. E lá durante os exames, no tempo que eu fiquei internada, ela me passou as medidas da Melissa, disse que a Melissa já estava com 49 centímetros e 2,5 kg. Então isso com 35 semanas, agora eu já estou com 37, talvez ela tenha ganhado um pouquinho mais de peso. E eu li também que depois das 37 semanas, o bebê só fica no útero com o intuito de ganhar um pouquinho mais de peso. Algumas pessoas me comentaram comigo a respeito das malas da maternidade. A minha, a Melissa, ficaram um pouco chocadas com a situação precária de eu ter que levar papel higiênico. Inclusive, nessa internação, como eu falei pra vocês, eu constatei que realmente precisa de tudo. Precisa levar garfo, colher, faca, porque eles te dão o prato, mas eles te dão sem os talheres. Xícara eles também pedem, mas se você não tiver, eles te dão. Papel higiênico, por exemplo, é um só por dia, como eu tô grávida e tava bebendo muita água, e a médica me recomendou que eu bebesse muita água, então eu ia toda hora no banheiro, inclusive de madrugada eu levantava toda hora para ir no banheiro. Óbvio, um rolo de papel higiênico para mim era muito pouco, então eu levei papel higiênico também. E qual foi a outra coisa que eu levei? A água é racionada, eles te dão somente 1 litro por dia, então teve um dia que eu saí até do hospital para poder comprar, coloquei um vestidinho normal e fui. Nem parecia verdade o fato de sair do hospital, de não ficar tão presa ali, foi uma coisa assim meio... Ai, foi maravilhoso sair um pouquinho e ver a cara da rua novamente.
E aí eu acredito que vocês então vão se perguntar, mas com toda essa precariedade, por que você escolheu esse hospital? Então, na verdade, na minha região tem 2 hospitais que eu teria como opção. Um dia antes da minha internação eu tinha passado nesse hospital porque eu fiz o tour com o curso pré-parto, então a gente viu, conheceu onde era a sala de parto. Inclusive um dia me fizeram um exame, os tampões que eu precisava fazer para o parto me fizeram dentro da sala de parto, então eu já sei aonde vai ser, se o meu parto for normal, tal, já conheço. E de qualquer maneira eu gosto de olhar sempre as coisas com olhos positivos, né? Olhar a situação pelo lado bom. Então serviu como experiência, eu já sei como funcionam as coisas dentro do hospital, já sei a quantidade de comida que eles dão, que é pouca, então preciso levar mais alguma coisa também. E então eu tinha duas opções de hospitais. E um dos hospitais, porém, não tinha a UTI neonatal, que na verdade, se o bebê precisar de cuidados, como por exemplo se a Melissa tivesse nascido com 35 semanas, talvez ela precisasse de incubadora, precisasse ficar no hospital mais tempo. Então eles não tinham todos os aparelhos necessários e ela seria transferida para um outro lugar, que é para esse hospital onde eu decidi dar à luz, né? Então talvez no outro as condições fossem um pouco melhores, mas eu decidi, para ficar tranquila mesmo, que eu queria um lugar onde a minha filha fosse tratada bem, mesmo que o tratamento para mim não fosse, não do pessoal, tá, gente? Porque de pessoal, médico, enfermeiro, eu não tenho que reclamar nada, me trataram maravilhosamente bem. Por ser um hospital público, assim, é uma coisa maravilhosa, é que a situação realmente está precária mesmo, né? E acredito que eles racionam normalmente um pouco, porque mesmo que não estivesse precária, comida, água, esse tipo de coisa, eles racionam, não dão à vontade. Mas a minha prioridade mesmo é que a Melissa nasça, esteja bem, que cuidem bem de mim e dela, e isso eu tenho certeza que eu vou ter nesse hospital, sabe? Mesmo tendo que levar coisas de casa. Isso aí, claro, na hora que você sabe, você fica meio chocado. Meu Deus, não tem o básico. Mas a situação está em crise aqui e o pessoal lá se esforça muito e faz o melhor mesmo que eles podem, apesar da situação de crise. Ainda com relação à minha companheira de quarto, eu notei que as obstétricas, que são as parteiras, e as enfermeiras passam de vez em quando para ver como que tá indo, se ela tá amamentando ok, se ela tá conseguindo, se ela não tá utilizando nada que não deveria utilizar, porque eles têm essa mentalidade da amamentação natural, o mais natural possível, então não usar não usar chupeta, não usar mamadeira, não usar nada disso, é só a mãe mesmo a contato com o bebê. E eu achei o tratamento assim maravilhoso, não tenho do que reclamar. Que mais? Bom, se eu lembrar de mais alguma outra coisa, eu vou incluir então no próximo vídeo. Gente, então agora eu vou te mostrar rapidinho minha barriga pra vocês. Essa aqui é a barriguinha do nono mês. É isso, eu me despeço então, um beijo pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um gostei se gostaram do vídeo, de comentar, colocar o comentário de vocês aqui embaixo dizendo o que acharam, se passaram por essa experiência, se conhecem pessoas que passaram. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!